No Maranhão, as escolas particulares que cobram taxas adicionais para alunos com deficiência vão ter 2 meses para excluírem esses valores dos contratos de matrículas. A decisão foi do Ministério Público do Estado, que recomendou ainda que as escolas tenham professores especializados no atendimento a esses estudantes. Num país como o Brasil, ter uma deficiência significa gastar mais dinheiro com acessibilidade. Qualquer necessidade de adaptação é cara e elas podem ser inúmeras. O portador de deficiência, ele paga o preço. Pela limitação, ele paga um preço muito alto. Porque tudo que ele vai comprar, para ele tudo é mais caro, tudo é mais difícil. Então, com isso, se a gente não tiver o apoio do Ministério Público, o apoio da sociedade como um todo, fica mais difícil para nós ainda. Por isso, a escola particular que cobra a mais de um estudante com deficiência pode estar cometendo uma prática abusiva. E essa é uma situação bastante comum. As instituições alegam que precisam cobrar essa taxa para poderem se adequar às necessidades de atendimento destes alunos. No Maranhão, o Ministério Público quer dar um basta nessa prática. Nós temos brigado, no bom sentido, muito para que isso seja cortado do boletim do portador de deficiência. Por quê? Porque o portador de deficiência é um cidadão comum. Então, ele só tem uma limitação física. Nós não teríamos que pagar essa taxa. E isso realmente é difícil. Pela recomendação do Ministério Público Maranhense, as escolas particulares do Estado têm 2 meses, a contar do início de 2012, para excluírem dos contratos as taxas adicionais cobradas dos alunos com deficiência. O Ministério Público também recomenda a disponibilização de profissionais capacitados no atendimento destes estudantes e também a disponibilização de material em braille. Para a presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares, a cobrança não é abusiva. Ela diz que a solução é estabelecida a partir de um acordo entre pais e escola. É um acordo que existe entre a família e o gestor da escola. Caso o gestor tenha insegurança em receber aquela deficiência, ele comunica a família e os dois, em acordo, ou contratam alguém, a família paga, a família traz alguém de casa. Isso é sempre muito bem combinado entre a família e o gestor da escola. Segundo a Amabile, a federação orienta as escolas a se prepararem para a educação inclusiva. O que nós sempre nos propomos para os sindicatos e estes para as escolas de suas bases é preparar o gestor para que ele possa preparar a sua escola diante desse novo quadro da inclusão, que é novo para todo mundo. É novo no Brasil, é novo no mundo inteiro. Então, nós trabalhamos como um apoio na preparação e na capacitação dos gestores para receber as crianças que são portadoras de necessidades especiais. Bom, e sobre esse tema nós recebemos aqui no estúdio o advogado Paulo Roberto Ribeiro Alves. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, doutora, a pessoa com deficiência, ela tem direitos específicos na legislação? Na legislação trabalhista existe uma questão específica, não é a CLT que rege isso, é a lei que fala da questão do INSS, né, que é a lei 8.213, que fala que, inclusive, que as empresas acima de 100 funcionários obrigatoriamente devem contratar pessoas com deficiência, portadores de deficiência, ou então reabilitados pelo INSS. Mas quem pode ser considerado deficiente físico? Aí a própria lei também, através, não pela lei específica, aí através da regulamentação, através dos decretos regulamentadores. Eles tratam quem são as pessoas deficientes, porque existe uma série de deficiências que podem ou não, vamos dizer assim, dificultar a inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Hoje em dia a gente costuma ver muitas coisas, mas em geral as mais comuns são a questão da paraplegia, a tetraplegia, que é mais difícil, talvez, agora talvez com a complementação do trabalho em casa isso seja mais fácil, mas a questão da pessoa que tem problema de visão, deficiência de visão, tanto o próprio cego como aquele com acuidade visual menor, a pessoa com a audição também dificultada. O nanismo é uma deficiência para fins legais que pode ser considerado como inserção dentro das cotas e outras mais. Mas tem que olhar especificamente lá no decreto, que vai dizer qual o limite, o próprio INSS vai dizer qual o limite. Isso é deficiência, isso não é deficiência para fins legais. Pois é, como o senhor disse, há uma cota no mercado de trabalho para esse tipo de profissional. Por que dessa cota? Essa cota foi criada, mas com uma ideia justamente da inserção social. A dificuldade que o deficiente, o portador de deficiência tem para achar um local de trabalho, a própria questão
do preconceito com o deficiente. Então, isso foi uma tentativa que o Estado fez para poder equalizar, aumentar, como disse na reportagem aquela senhora, as chances de inserção social do portador de deficiência. Tá certo. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Thaís Esprovieri, eu sou jornalista. Eu gostaria de saber como as empresas calculam as cotas para deficientes e o que acontece se elas não definirem essas cotas. Então, vamos responder essa questão. Como é que funciona isso? É interessante, a pergunta é muito boa e oportuna, porque a lei 8.213, ela traz um artigo específico, o artigo 93, que fala da porcentagem da cota. Né? Essa cota varia de 2% a 5%, dependendo do número de funcionários total da empresa. Então, a empresa pode ter várias filiais, mas o que interessa é o total. Tirando diretoria, tirando sócios, você vai ter o cálculo. O mínimo 2% para empresas acima de 100 funcionários e o máximo 5%. Né? Isso vai variar, vai de 2%, 3%, 4% e 5%, dependendo do número de funcionários. O que acontece se ela não cumprir essa cota? Ora, toda situação, ela cria, a lei cria uma penalidade. E aí o que acontece? Essa penalidade ela está prevista na fiscalização. Né? Aqui em Brasília está sendo muito comum multarem as empresas que não cumpriram essas cotas. Sim. Né? Mas aí, é claro que isso é um processo administrativo onde ele vai ser notificado para apresentar as suas razões, se existem ou não deficientes, porque às vezes pode haver também não só a questão de não cumprir a cota, mas de fazer uma cota falsa, né? Onde seja uma cota segregacionista, né? Porque ele segrega ali mesmo, né? Botando só um tipo de deficiência. Como já aconteceu com algumas empresas. E não é certo a empresa então contratar profissionais com determinado tipo de deficiência, né? Isso seria preconceituoso, né? Isso seria preconceituoso, né, sectário, mas acima de tudo, uma burla à lei. Sim. Porque a lei, ela tenta botar pessoas e não a deficiência. Tá certo. Bom, e agora vamos a outra pergunta feita nas ruas. Vamos ouvir. Eu sou Silvana, sou assistente jurídico. Gostaria de saber quais são os benefícios existentes em leis para deficientes. O senhor conseguiu ouvir a pergunta? Não. Não, a nossa telespectadora quer saber quais são os benefícios previstos em lei para quem tem deficiência. Quem tem deficiência, tem essa questão primeiro da cota. Essa cota não é uma estabilidade. Tá? Ela é uma garantia de emprego. Tanto é que se um patrão mandar alguém que esteja na cota embora, ele é obrigado a contratar um outro deficiente. Sim. Tá? Na mesma situação? Não na mesma situação, mas tem que ser um deficiente. Tem que preencher aquela cota com uma pessoa com deficiência. Se ele tem 2 funcionários na cota, se mandar um embora, ele antes de mandar embora tem que contratar outro. Tem que manter aquele nível da cota. Tá? E quais são os benefícios que a lei dá? Isso nós vamos analisar pela própria questão da deficiência do trabalhador. Pode ser dado a ele uma jornada flexível, né, uma jornada variável. Claro que se a jornada dele não for completa, de 40 horas, ele vai ganhar um salário proporcional às horas trabalhadas. Mas, em geral, o salário dele tem que ser igual ao o salário é igual, o salário é igual. Porque quando nós falamos em salário, o que a gente leva em conta é a base do salário hora. Porque aquele funcionário que trabalha 44 horas semanais e ganha R$1.000, né, o valor do salário hora dele vai ser um valor específico. O valor do salário hora do trabalhador que for fazer essa jornada variável, alguma coisa assim, tem que ser o mesmo que fosse daquele paradigma que está fazendo as 44 horas. Bom, vamos conferir agora outra pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Paulo César Mendes de Moraes, sou funcionário público federal de geógrafo de formação. Eu gostaria de saber se as empresas públicas ou privadas são obrigadas a contratar deficientes de portadores de deficiências especiais, mesmo que esses não possuam qualificação profissional ou técnica, enfim. Então, se o funcionário não está habilitado para aquela função, como é que fica a situação da empresa? Ela é obrigada a contratar mesmo assim? Não, ela tem que contratar. A lei não fala que se o profissional está qualificado ou não. É claro que existem órgãos que fornecem a mão de obra e a empresa pode entrar em contato, como, por exemplo, o Cine, o CORD, aqui no Distrito Federal tem o CORD,
Temos o Senai, que inclusive hoje eu estava ouvindo uma reportagem que o Senai está dizendo que aumentou o nível de contratação de pessoas com deficiência, o que é muito bom, né? Agora, é difícil mesmo no mercado de trabalho, né? Muitas vezes as empresas contratam, mas não conseguem cumprir a cota. Eles têm que correr atrás. Pois é, às vezes ela nem encontra um profissional habilitado. E aí, como é que fica a situação da empresa? Olha, tem algumas situações. Às vezes, dentro da própria empresa, existem pessoas com deficiência. E ele não sabe que aquela pessoa tem uma deficiência de acordo com a lei, ou então fica com medo de colocar ele na cota, porque entende que ele vai ser estável. E aí fica com medo, depois eu não vou poder mandar aquele empregado embora. Né? Mas a empresa ela tem que correr atrás. Os sindicatos patronais, hoje em dia, eles têm um programa para buscar essas situações. O Sinduscon tem um. O problema é que ainda a mão de obra é muito escassa. Né? E às vezes você não pode colocar o deficiente, o portador de deficiência, em qualquer atividade. Porque tem questão de risco não só para o deficiente, mas também para toda a comunidade laboral. Né? Por exemplo, numa construção civil, às vezes é difícil você botar alguém com cadeira de roda, até porque ainda não existe acessibilidade. Porque junto com a contratação do portador de deficiência, tem que haver a acessibilidade dele. Não só na prestação de serviço, mas o dia a dia. Sair de uma sala, entrar numa sala, ir a um banheiro, etc. Ok, doutor, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Igualmente.